Oi pessoal, sou eu aqui de novo para a gente compartilhar um caso bem interessante que eu vi aqui na jurisprudência da STJ. Aconteceu o seguinte: marido e mulher se divorciaram e o marido ficou com a guarda da filha menor do casal e ficou morando na casa que ambos compraram durante o casamento. Então, deixando bem claro, marido e mulher eram casados e tinham comprado uma casa durante o casamento. Pelo regime de bens que era da comunhão parcial de bens, cada um é dono da metade da casa. Só que, depois do divórcio, eles não partilharam essa casa. Ah, Leonardo, pode fazer o divórcio sem a partilha? Pode, não tem problema nenhum. Faz a partilha posteriormente ao divórcio. E foi isso que aconteceu. O marido ficou com a guarda da filha menor, ficou morando naquela casa, a mulher saiu da casa e foi condenada a pagar pensão alimentícia para aquela criança, para a filha dela, que estava sob a guarda do marido. Tranquilo até aí, né? Ó, é esquisito, quer dizer que o marido vai receber pensão? Não, não é o marido que vai receber pensão. Ele cuida da criança, quem recebe a pensão é a criança. Ele vai gerir aquele valor em benefício da criança. Mas olha só o que aconteceu. A gente sabe que quem usa bem dos outros pode ser obrigado a indenizar. Então, normalmente, no fim do casamento, quando não se faz a partilha, a pessoa que ficou morando na casa, ela tem a obrigação de pagar aluguel para o coproprietário, para o ex-marido ou para a ex-mulher. Entra com uma ação, fixa um valor de aluguel equivalente a metade do valor do imóvel, né, que seria o aluguel do imóvel, e quem ficou morando na casa vai pagar aluguel. Ah, Leonardo, tem que pagar aluguel se a casa era dele também? Sim, era só metade dele. A mulher, no caso, é dona de outra metade da casa. Então, se o marido ele ficar usando sem pagar nada para a mulher, vai acontecer o quê? Um enriquecimento sem causa. Ele vai ganhar o valor que seria devido para a mulher, porque imaginamos, os dois têm a casa, resolvem alugar para um terceiro, cada um tem direito a metade daquele valor. Então, se ele está morando sozinho na casa, ele deve pagar aluguel para a mulher. E foi exatamente isso que ela fez. Ela entrou com um processo na justiça falando, olha, eu me divorciei, não partilhamos a casa, eu sou dona da metade da casa e eu quero que fique sem um aluguel, porque ele está morando lá de graça, eu quero que ele me pague. E esse processo foi julgado pelo juiz, depois recorreram, foi para o tribunal e parou lá no Superior Tribunal de Justiça essa questão. Porque a alegação do marido era a seguinte: eu não uso essa casa com exclusividade. A minha filha, ou seja, a nossa filha, mora junto comigo. Eu tenho a guarda dela e, inclusive, a minha ex-esposa tem que pagar pensão alimentícia. Então, essa parte do aluguel que seria devido para ela entra no cálculo da pensão alimentícia, já que ela também é obrigada a fornecer recursos e moradia para a filha do casal. Essa foi a alegação de defesa do marido. E aí chegou no STJ. O STJ decidiu o seguinte: olha, pensão alimentícia a gente não compensa, ela tem que pagar um valor e tem que ser esse valor. Não dá para compensar com remédio, com escola, com sorvete, com roupa ou com casa, em regra. Só que de acordo com as especificidades do caso, pode sim compensar, que foi o que aconteceu nesse nosso processo. Eles consideraram, olha, o marido que está cuidando dessa criança, ele tem um dever de alimentar e um gasto muito maior, porque quem cuida da criança gasta mais. Não é porque o outro paga R$300 de pensão alimentícia que você também que está com a criança vai gastar R$300, você gasta muito mais, porque além de você ter as despesas normais com moradia, a criança está morando junto com você, então tem água, tem luz, tem tudo, tem roupa, você sai, vai comer um salgado, vai comprar um material para a escola, alguma coisa que está precisando. Quem está com a criança tem normalmente um gasto muito maior do que quem paga pensão alimentícia. E o STJ também considerou que, além do marido ter um gasto maior, ele também não mora sozinho na casa. Ele não usa essa casa com exclusividade, ele usa a casa junto com a filha do casal. Ou seja, é de interesse da esposa, também da ex-esposa, que a filha do casal tenha onde morar e é a obrigação dela fornecer habitação para essa filha do casal. Então, o STJ decidiu que, nesse caso, não será fixado aluguel para o ex-marido pagar para a ex-esposa. Apesar da casa também ser dela, ela tem a obrigação de pagar pensão alimentícia para a filha. E o valor do aluguel que ela receberia
do ex-esposo vai entrar no cálculo da pensão alimentícia que ela tem que pagar para a filha, porque ela também tem obrigação de contribuir para o sustento dessa criança. Interessante, né? Primeiro porque normalmente a gente vê que é a mulher que fica com a criança depois do divórcio. Nesse caso foi o marido. E segundo, que é essa questão do aluguel que a gente nem sempre vê. Porque durante o casamento, quando compram uma casa e só um fica usando depois sem fazer a partilha, existe o direito a fixar o aluguel. Mas infelizmente muitos advogados não entram com esse pedido quando vão fazer o divórcio sem fazer a partilha, porque é possível. Então logo que se pede o divórcio, o advogado já deveria falar, ó, seu juiz, é o seguinte, eles têm uma casa, compraram juntos, nós não queremos partilhar essa casa, quem vai ficar morando nesta casa agora é o marido ou é a esposa, e ele tem que pagar um aluguel para outra pessoa que saiu da casa. Esse é um direito que deveria ser exercido. Nesse nosso caso, só não foi por causa dessa peculiaridade, ou seja, o marido ele também tinha a guarda da filha do casal e a mulher tinha que pagar a pensão alimentícia. Então, o valor do aluguel que ela deveria receber do ex-marido vai entrar na conta da pensão alimentícia da criança que também mora na casa. Interessante, né? E você? Você lembraria de pedir o aluguel caso você se separasse e não fizesse a partilha do bem? Ou concorda também que esse valor do aluguel seja destinado para a criança como habitação? Deixa a sua opinião aí.